Recentemente, nós da The For Sales Company lançamos um conteúdo especial anual chamado Tendências de Vendas e Marketing para 2023, link na descrição, que falou muito sobre a integração de vendas e marketing como uma das principais tendências, não só para esse ano, como para os próximos, né? E algo cada vez mais fundamental para o sucesso de uma empresa. Então, no episódio dessa semana, nós vamos bater um papo sobre como aproximar essas duas áreas na prática. E a nossa convidada para isso é a Luciana Lancerotti, diretora de marketing da Microsoft no Brasil. Muito bem, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas divulgado toda terça às 19 horas no YouTube da The For Sales Company e em mais de 10 plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então, para começar, queria dar as boas-vindas à Lu. Como é que você está, Lu? Tudo bem? Animada? Tudo ótimo, tudo ótimo. Animada e sempre nervosa, Rodrigo. Medeiros, tudo bem? Prazer enorme. Obrigada pelo convite. Não precisa ficar nervosa, é um bate-papo e que eu já sei que vai ser muito bom porque tua carreira é sensacional. Então, o pessoal vai adorar a conversa aqui. E o tema também é incrível, né, Lius? Como é que você tá? Tudo bem? Sem dúvida, Rodrigo. Muito empolgado de receber a Luciana aqui. De novo, Luciana, um prazer te conhecer. Né? Obrigado pelo teu tempo. Né? Eu tenho certeza que mesmo nervosa, você vai trazer muito conhecimento pra gente aqui, viu? Obrigada, Lius. Agora eu fico confusa já, porque você falou, chama de Medeiros, agora o Rodrigo tá chamando de Lius. Começou, a cabeça vai ficando louca. Se é Lius, tá bom, é porque você já virou íntimo, então pode seguir sim. Não sabia que Lius era para os íntimos, Medeiros era para os não íntimos. Medeiros é um lance mais profissional, entendeu? Para manter uma formalidade. Entendi. Que bom, eu fico feliz em saber que faz parte dos 20% Exato. Núcleo íntimo. Muito bem, antes de entrar no assunto de hoje, é legal mencionar que esse programa chega até vocês com oferecimento da For Sales, que é a empresa de Executive Search da The For Sales Company, especializada em recrutar e selecionar média e alta gestão dessas áreas, que inclusive esse ano está com NPS acumulado de mais de 95%, ou seja, quase 100% dos clientes dessa unidade nossa que fazem vagas dão nota 9 ou 10 para se indicariam a For Sales. Então deve ser hoje a empresa do setor mais bem avaliada do Brasil. Então, se vocês estão precisando ter a máxima assertividade e confiabilidade na contratação dessas vagas sêniores, entre em contato com o time dessa nossa unidade através dos acessos na descrição desse conteúdo. Muito bem, agora sim, entrando no que interessa, né, Lu? Eu queria começar te pedindo para contar um pouquinho melhor sobre a tua atuação com a integração entre vendas e marketing, né, nesses 20 anos de Microsoft. Muito legal. Rodrigo, Luiz, novamente, obrigada a toda a equipe aí, que eu sei que o backstage sempre é enorme, a Paulinha com baita foco em tentar achar e acomodar a agenda, então super obrigada a todos envolvidos. Antes de começar, vou me descrever, porque eu sempre falo que acho que a gente, mais do que nunca, tem que ter esse olhar cuidadoso, carinhoso, acolhedor para as pessoas. A gente pode ter gente assistindo, escutando, e eu aprendi com uma ex-atleta paralímpica que ela falou, Luciana, se você não me contar quem você é, eu vou te imaginar uma mulher de 1,80 m, de cabelos longos loiros. E eu falo, puxa, mas eu sou uma mulher branca, baixa, de 1,60 m, cabelos na altura das orelhas e morena. Uso um óculos, tenho os olhos castanhos também, estou usando uma echarpe colorida, cor-de-rosa aqui, e uma camisa branca. Estou no quarto do meu filho fazendo esse encontro super legal. E acho que aqui é um pouquinho do que a gente começa a falar, né, já com uma conexão entre marketing e vendas, acho que é sempre saber que a gente precisaria escutar o outro lado, acho que essa é a primeira relação que a gente tem. Em 20 anos, bom, eu tenho 30 de mercado, eu tenho 48 anos, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, então, hoje em dia se fala de etarismo, essas coisas, eu falo que mais 2 anos, se Deus quiser, eu chego no etarismo dos mais 50, e assim, com muito orgulho. Tenho tentado ter uma cabeça jovem para frente, até por conta dessa conexão, a gente no mundo de tecnologia tem multigerações acontecendo,
E é muito legal, porque em 30 anos eu sempre atuei em marketing. Essa é uma das minhas paixões, a outra é falar com pessoas e cuidar do planeta. Mas, assim, é muito legal, porque em 20 anos de Microsoft, minha interface sempre foi área de produto e vendas. E eu me especializei em marketing de B2B, que para audiência não deve ser uma coisa nova, mas, assim, B2B é a parte comercial, é o marketing muito mais focado para a área de empresas para empresas. No final do dia, eu gosto de lembrar que mesmo no B2B a gente fala com pessoas. Então, sempre essa relação do respeito, da confiança e da escuta. Acho que esse já é um termo que eu deixaria para todo mundo. Eu acho que com a pandemia a gente ficou mais atento ainda a isso. Eu, como marketing, preciso estar à disposição de escutar o meu principal cliente. O meu principal cliente normalmente é o time de vendas, porque eu não estou dentro do cliente, dentro da casa do cliente no final do dia. Lógico, gente, pautar pesquisa, pautar conversas, visitas com o cliente. Eu, particularmente, não vou tanto em cliente, mas vou muito em evento, que é onde tem uma outra intersecção e aprendizado enorme. Mas acho que é isso, assim, a jornada, gente, de Microsoft, eu vou fazer 20 anos, se tudo der certo, em novembro, tenho 19 anos e meio. Eu vim de uma área de execução de campanha de marketing, passei por área de eventos, fui para audiência técnica, que foi a área mais desafiadora para mim, porque eu liderava equipes 100% técnicas mesmo, técnico de evangelista técnico de adoção de novas ferramentas e sendo uma mulher de marketing. E no final eu acabei voltando para a área de produto, e depois eu voltei para uma área que a gente chama de marketing central. O que eu faço hoje, gente? Eu tenho todos os mecanismos de marketing, como eventos, como a parte de mídia, a parte de localização, conteúdo. A gente tem vários termos aqui, depois a gente pode tentar ver até onde a gente chega com essa conversa. E tem uma interface do meu time específica que chama Sales Enablement. E o Sales Enablement aqui, ele tem uma conotação não de capacitação do time de vendas, mas de interlocução. É um líder que eu tenho na área que eu falo que ele é o cara que traduz tudo que a gente faz do lado de marketing, de operações, para dentro do time de vendas. Então, ele é o cara mais habilidoso, é aquele cara da paciência eterna que entra numa reunião para explicar campanhas ou eventos que a gente tem. Todo mundo faz 1 milhão de críticas, e aí ele fala, não, mas gente, vamos lá, vamos pensar no nosso objetivo, no que são nossas métricas, e ele é esse cara da construção. Eu já vim dessa posição, então é uma delícia, né? É a grande paixão e o grande motivador do conceito de marketing B2B. Está em vendas, marketing e produto, essa interface a todo momento se triangulando. Perfeito. Fala um pouquinho mais, Lu, desse escopo desse profissional para a gente, porque de fato parece ser algo bem sui generis, né, ou especial aí do organograma de vocês, né? Fala um pouquinho mais da função desse profissional e o quanto ele se conecta, né, o quanto ele é importante para fazer essa conexão entre vendas e marketing aí na Microsoft. Não, muito legal, Luiz. Deixa eu até colocar, primeiro assim, o perfil dessa pessoa. Eu falo que o marketing, ele vai do cara super criativo até o super analítico. Naturalmente, é uma pessoa com uma tendência mais analítica e com uma facilidade de comunicação muito grande. Então, assim, hoje, se eu tivesse que montar uma equipe de marketing, essa é uma das funções que eu recomendaria. Se você chegasse agora para mim com papel em branco e falasse, Lu, me ajuda a estruturar aqui um organograma de marketing, eu falo, lógico, as equipes que a gente chama funcionais, que são as pessoas mais técnicas em marketing, por mecanismos, são importantes, mas essa função seria quase que, eu falo que o braço direito de um diretor, de um líder, de um superintendente de marketing, de um CMO, ele é realmente a pessoa que deveria falar a linguagem analítica do marketing, porque é isso, eu tenho pessoas super criativas no time, pessoas que debruçam em cima do evento, gostam de produção, só que ela não fala a mesma língua do cara de vendas. Literalmente, é outro cenário. Quando a gente fala de branding, né, gente, que é óbvio que também essa é a minha responsabilidade, e essa cadeira, essa pessoa, é a pessoa que basicamente lê banco de dados e métricas e entende todos os outputs que a gente tem de uma ação. Então, eu vou fazer um evento, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer um plano de geração de demanda, para quem é isso? Como que o cliente vai interpretar isso? O time de vendas está entendendo qual é o objetivo?
ele sabe o que a gente chamava, né, antigamente de lead, a gente mudou esse conceito na Microsoft, a gente pode falar um pouquinho também, que acho que é um capítulo legal, de conceito de Modern Marketing, Modern Sales, que é o conceito de vendas e marketing moderno. Hoje a gente traz esses sinais para falar, pessoal, de vendas, presta atenção, tem determinado número que não está bom, mas a gente tem sinais e contatos e novas informações vindo do cliente que são ricas para uma conversa do cara de vendas com a equipe do cliente. Esse é o principal papel, tá? Eu diria que o meu time vive em função de gerar insights, literalmente, tá, gente? Gerar o máximo de insights possíveis, do máximo de pessoas possíveis dentro das contas, para que isso seja massa crítica para um vendedor falar. Que eu acho que é o sonho de todo vendedor, né? Putz, eu quero ligar para o meu cliente, eu quero realmente saber o que a equipe dele ou dentro da empresa dele está precisando. E é isso um pouco hoje o que a gente tem feito, e essa função que a gente pode chamar de enterprise marketing, sales enablement, assim, o nome não é a importância, mas é a função e o principal role que essa pessoa tem. Legal. É o grande tradutor. Perfeito. Eu acho que valeria pedir para a Lu trazer um case para a gente disso, né, Rodrigo? Acho que você poderia trazer alguma campanha de branding ou algum evento, Lu, que daí saiu bons insights, bons dados, né, que se traduziram em uma abundância de estratégia para a equipe de vendas ou afins. Muito legal. Vou começar a desconstrução agora do conceito de marketing e vendas moderna. Antigamente a gente já explicava que gente, não sei se eu estiver indo muito para o inglês, às vezes vocês me puxam de volta, tá? Tem um monte de vício no mercado de tecnologia e multinacional. A gente falava de um touch, de um toque no cliente. Então, assim, eu fiz um webinar. O que o marketing, e aqui que vinha ainda tem, né, gente, a história do conflito e a guerra do marketing com vendas. Marketing, ia lá, fazia um webinar, tocava o cliente, entregava esse contato e falava assim, olá, time de vendas, gerei centenas ou milhares de leads. Aí o cara de vendas falava, mas isso não é qualificado. Bom, gente, isso daqui é o dia a dia que a gente viveu por anos e que ainda tem muita gente vivendo, a verdade é essa. E a gente começou com um processo... Mas você podia ter respondido assim, por isso que a meta de venda não é minha, é tua. Se fosse qualificado, não precisaríamos de você aqui. E aí é muito legal, né, Rodrigo? Porque aqui, muitas vezes, a gente faz piadas, gente, assim, a relação entre marketing e vendas tem que ser uma relação mais leve, né? Eu falo que, é óbvio, o cara tem a meta de vendas, por isso que ele é bonificado por vendas, e eu não, entendeu? Eu sou a pessoa que eu falo que eu quero que ele venda para eu gastar dinheiro. Essa é a piada, entendeu? No momento que a gente tem. E é muito interessante porque essa história que você falou de falar, putz, o problema é seu, é onde tem o conflito, porque ele falava, bom, se o problema é meu, então tudo que você faz não presta, eu não preciso do marketing. Então tem um pouco dessa história de eu preciso do cara de vendas, porque é ele que traz o revenue, a lucratividade no final do dia, e eu preciso realmente fazer com que a vida dele fique melhor. É isso, né? Por trás dos bastidores, gente, o marqueteiro que não quer ajudar o cara de vendas, eu falo, a gente vai ser a primeira área que vai sumir, porque a gente é custo. E de novo, né, eu estou falando aqui de um lugar de B2B, onde eu não faço venda direta. Quando a gente vai para o mundo de B2C, de venda direta por site, é outra conversa, é trade, e-commerce. Então, aqui só para também fazer o recorte correto, para não ter uma interpretação errada da audiência também. E essa relação, uns 6 anos atrás na Microsoft, começou-se a entender que a equipe de marketing cada vez precisava ficar mais como interlocutor com o time de vendas e menos no programático, menos na mão na massa em ferramental. E a gente construiu um tripé que a gente, de novo, vou reforçar várias vezes a história do Modern Marketing e Modern Sales, que é o conceito moderno que a gente adotou, que a gente precisa ter as ferramentas certas, os processos certos e as pessoas certas. E não blá, mas assim, não adianta eu falar que eu tenho uma plataforma ou uma ferramenta incrível de CRM se eu não tiver o fluxo perfeito de ações, conteúdos e cliente na ponta. Não adianta eu ter o processo perfeito e a ferramenta, mas se eu não tiver uma equipe inteligente consumindo isso. Então, e isso, de novo, né, falando de um lugar de alguns anos de construção,
Isso começou a se solidificar e a gente hoje realmente tem esse conceito moderno de que a gente fala que não é um toque. Então, voltando, né, Lius, acho que para o teu ponto não é um evento, um webinar, uma interação num conteúdo de digital em rede social vai me gerar um lead. É o conceito de multi-talks. Então, eu falo que a gente não conversa mais sobre ROI na Microsoft, a gente conversa sobre impacto no business, porque a roda que a gente mostrava no começo era, bom, então eu estou dizendo que eu fui num evento de mercado, eu faço o revenue de determinadas contas pelo custo desse evento. Aí eu solto uma campanha de digital, é sobre o mesmo revenue. A equipe de vendas, para se parar de pé, no mesmo revenue, o parceiro, aí você fala, acho que a conversa não é essa, senão nós vamos continuar todo mundo brigando desde se ajudar. Como um time quanto mais ações, então, tentando trazer para o prático. Mercado financeiro é um mercado super importante para as empresas, para as big techs. Como que eu abordo isso? Eu vou para uma das principais feiras de mercado. Putz, fantástico. Disso, eu gero novos contatos. Dentro do próprio stand, eu entrego o conteúdo dos serviços e produtos que eu tenho. Disso aqui, eu coloco as pessoas numa plataforma que tem um fluxo, que a gente chama de nurture, de nutrição mesmo, onde essas pessoas começam a ser tocadas com diferentes ações. Que tipo de ação? Pode ser um white paper, que aí eu falo que vem a história da personificação, né? O Lewis gosta de ler, ele é um autodidata. Ótimo, eu vou te mandar, dentro dessa régua de conteúdo, um conteúdo super longo e super específico. Então, assim, você gosta de white paper de 50 páginas. Eu, gente, não falei no começo, mas eu tenho dislexia. Se me der um documento de 50 páginas, eu não vou passar do primeiro parágrafo, vou começar a viajar e não sei o que eu consumi. Mas eu aprendo muito escutando ou vivenciando. Puxa, a Luciana não interagiu com o white paper sobre um determinado assunto, mas ela interagiu com um webinar. Vamos convidá-los agora para um evento presencial? E assim a gente começa, que é o que a gente chamava de esquentar o lead. Eu começo a nutrir. A gente saiu de esquentar o lead para nutrição. Eu começo a entender, gente, tudo isso com consentimento do contato do cliente, lógico, né? Acho que privacidade, a gente está num outro estágio de conversa. E aí, disso daqui, a gente começa a realmente entender o que o Rodrigo quer consumir, que tipo de formato, e dependendo do volume de contatos naquela empresa e de tipo de conteúdo, isso cria uma massa crítica, que é o que a gente chama de insight. Então, o cara de vendas, no final do dia, fala assim, olha, estou vendo que a conta X do mercado financeiro, a equipe de marketing está consumindo Power BI como trial, mas eles não compraram esse produto, gente, tudo isso hipotético, tá? Estão fazendo download de trial de Power BI. Opa, eu tenho uma reunião com a equipe de vendas, de compras e de tecnologia. Por que eu não abordo eles com este conceito, dizendo que sua equipe de marketing está dando sinais de que eles querem esse produto? Porque isso gera valor para a pessoa de compras e tecnologia também. Então, a gente acaba trazendo a informação como um benefício pro time de business da companhia também, do cliente. Então, não sei, é um modelo complexo, tá, gente, que é o que eu falo, o modelo de B2B já é complexo por si só, nem entrei aqui na parte de segmentação, indústria, tamanho de empresa, tipo de audiência, mas essa é a grande beleza desse conceito de marketing moderno. Eu tenho a personificação de conteúdo, de formatos, mas eu também tenho a história do posicionamento de marca, de conexão da empresa, de relevância, que a gente sempre trabalha em conjunto. Gilson, não sei se eu compliquei a resposta do me dar um exemplo, eu posso dar exemplos também, mas aí nunca é uma tática, é uma coleção de táticas que envelopam aqueles clientes que sejam prospect ou upsell, qual seja, você traz ele para um outro cenário. Sim. Então, acho que no final do dia, Lu, o que você está pontuando aqui está muito em linha com uma tendência que a gente apontou num estudo que a gente faz todo ano, que se chama O Futuro da Área Comercial, né? É um mapeamento das tendências de futuro. Eu falei, só para não confundir, né? Eu falei no começo desse vídeo
do webinar, do videocast, que é uma mesa redonda, onde a gente debate as tendências. Mas a base de estudo desse conteúdo, que é esse webinar, é um e-book que se chama O Futuro da Área Comercial. E a primeira tendência desse book, já há alguns anos, tem sido a integração de vendas e marketing, mais especificamente, o fato do marketing estar descendo no funil de vendas. Muito, né? Então, se for imaginar um funil de venda, né? Antigamente o marketing ia até a etapa 3 ali do funil, e o vendas pegava da 3 a 10 ali, ia descendo no funil. Hoje o marketing pega até a etapa 8 de um funil de vendas e marketing. O marketing desce até lá embaixo e vendas só faz o chute a gol cada vez mais. E aí, dentro disso, desse ponto que você colocou aqui, traduz bem que o marketing ele começa a jogar em várias posições do campo, a fazer vários papéis, a cruzar bola de vários lados, de várias formas diferentes, e essa integração é uma condicionante cada vez mais forte de sucesso. Se não houver, a coisa não acontece, né? E aí quando se fala dos múltiplos pontos de contato, tem a ver com aqueles estudos que apontam, né, que o cliente tende a ter contato 6 vezes antes de levantar a mão pedindo uma reunião, pedindo um atendimento de um vendedor, né? Quer dizer, o marketing ele vai criar esses 6 touch points, né? Via site, via ads, via eventos, via N coisas, e aí vai viabilizar. Aí eu queria te perguntar o seguinte, Lu, qual que é o principal erro que as empresas cometem, na tua visão, nessa integração? Para a gente começar a caminhar assim, para uma reflexão prática de, puxa, como que a gente faz essa integração funcionar de fato, né? Rodrigo, se você me permite, só não quero perder um ponto e a gente volta à pergunta. Eu até anotei aqui, eu acho que você falou até do funil de vendas, né? Eu falo que hoje tem um monte, a gente tem também o sales cycle, essas questões todas. Hoje a gente nem quebra mais por estágio, porque, lógico, a gente cumpre uma função muito alta, que a gente chama do upper funnel mesmo, né? A gente nem tem mais 1, 2, 3, até o 10, mas hoje, em tecnologia, falando de consumo, essa pirâmide ela é circular, né? Então a gente não usa mais pirâmide, a gente usa um círculo ou uma minhoca, na verdade, que é, putz, o cara está comprando produto, mas depois ele tem amplificação de consumo, que é o caso nosso com infraestrutura, com cloud, com Azure, que é um dos nossos produtos. Então, essa conversa, dependendo da indústria, cada vez mais vira um círculo mesmo. Então, ela eu construo, eu trago, eu faço posicionamento, gero interesse. A hora que o cara comprou, eu começo a dar outro tipo de insight para ele aumentar a quantidade de consumo daquele determinado produto. Então, essa é a grande beleza, né? E aí, falando um pouquinho de ordem prática, se eu perdi parte da tua... Porque eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu meio que abri o pop-up aqui, eu me perco, tá? Mas, assim, acho que de ordem prática, o maior erro que eu ainda vejo é quando tá tudo bem, gente, vamos lá, né? Acho que a gente está passando por um momento de crise. Eu faço parte de uma empresa multinacional, a gente está vendo o cenário global, não estamos escondendo de ninguém, temos layoffs em várias techs, em várias indústrias. Eu acho que no momento que está tudo bem, todo mundo é amigo, todo mundo vai para a reunião e acha tudo incrível. O grande ponto é quando os números começam a não vir a apontação de dedo. É difícil, né? Porque é isso, ainda vem de uma cultura. Eu acho que a gente está passando por uma transformação de modelo de cultura real, de colaboração, para a história de, quem trouxe o revenue no final foi o Rodrigo, mas a Luciana não ajudou em nada. Eu brinco que é o e-mail de rodapé, obrigada pela sua ajuda, time de marketing. Não é, gente, cada vez mais é todo mundo junto. E os clientes sentem diferença nisso, quando a gente vai como, a gente chama de One Microsoft, né, como uma unidade única. Então, eu ainda continuo acreditando, de uma forma muito simples, a história de para de querer achar culpado é o maior erro que a gente comete. E eu tenho tentado porque não é fácil, porque na hora de um momento de uma entrega de número, a gente sabe as consequências, tentar me aproximar e falar,
eu não estou aqui para dizer que você está errado, até porque só você está na casa do cliente sabendo o que precisa, mas você também não sabe o que está acontecendo na infraestrutura de marketing, o que a gente tem de mudança, como o mercado está se comportando. Então, essa desconstrução do pointing finger, né, que é aquela coisa de ficar enfiando o dedo, de a culpa é sua, eu acho que ainda é o maior problema que a gente enfrenta. E aí tem que ter uma pessoa dentro desse comitê, dentro dessas reuniões, que ajude a ter esse foco. Então, eu falo que a gente precisaria mudar isso na cultura da educação, né, para a gente mudar o comportamento no corporativo, eu acredito nisso. Sim. Escolhe uma pessoa na reunião de... Eu sempre culpo o Lewis por várias coisas, inclusive. Mentira, Luciana, eu tenho esse papel aqui na empresa. Mas olha que legal, na verdade, eu acho que todo mundo deveria ter esse papel, porque eu falo que todos nós passamos por bons momentos e maus momentos. Sim. E deveria ser quase que um check-in, né, que a gente fala dentro de uma reunião de performance, e falar, hoje, quem é que está num bom momento para ser o mediador? Sabe aquela pessoa que eu falo, né? É legal, uma boa prática mesmo. Eu acho, porque é aquela pessoa que vai... Eu adoro meditação, adoro respiração. É o cara que vai respirar no saquinho antes de botar fogo no parquinho. Porque é isso, eu falo que o primeiro que fizer um comentário um pouquinho mais ríspido, você muda o foco de uma reunião. Mas assim, distorce consequentemente. Então, até a gente fala assim, no paralelo, já pinga 2, 3 pessoas e fala, olha, que eu botar esse tema, não bota fogo no parquinho, por favor, porque a gente precisa achar uma solução e não achar um culpado. E esse ponto que você trouxe, ele é tão relevante porque as áreas de vendas e marketing, elas perderam uma característica nos últimos anos muito forte, que perdurou por décadas, que era a clareza de funções, né? Até 5, 10 anos atrás, era muito claro que o pessoal de vendas entendia muito mais o cliente que o marketing. Por quê? Porque eles estavam na ponta, ouvindo o cliente. E a partir do momento que o marketing começa a descer no funil e ter acesso a uma infinidade de dados, a cruzar dado, a ter pesquisas de mercado e fatos e dados super claros em relação a padrão de consumo, expectativa, ciclo de compra, ciclo de venda, concorrência, as funções se misturam, porque hoje o marketing muitas vezes sabe muito mais do que a pessoa que está fazendo a reunião com o cliente sobre o que o cliente quer. E aí que vem minha pergunta, né, Lu? Quer dizer, acho que é um complicador, né? Porque como trabalhar... Eu acho que o teu ponto foi muito acertado, porque quando você fala de conscientização da questão de não apontar dedo, tem muito a ver com isso. Uma vez que os papéis estão se misturando, acho que a base de uma boa integração é não apontar dedo, né? Porque hora um vai saber a resposta, hora o outro. Não tem mais aquela coisa, teu papel começa aqui, termina aqui, e daqui começa o meu, né? Mas na prática é algo extremamente difícil, né? Porque tá muito ambíguo hoje, né? Quem que vai tomar uma decisão, né? É a vendas ou é o marketing, né? Quando você não sabe o quanto cada um conhece sobre determinado tema, fica uma baita bola dividida, né, em alguns temas, né? Como que você já deu uma recomendação aqui, que é investir nessa consciência de trabalhar junto, de parceria, de cumplicidade, de empatia, etc. Além disso, o que dá para fazer para criar esse colegiado assim, sobre as decisões, sobre as estratégias de vendas e marketing de uma forma mais ampla? Como é que vocês têm feito essa conexão? Então assim, acho que tem alguns pontos, eu fui anotando aqui algumas palavras só para a gente ir construindo, e aí a gente entra nessa história do que a gente chama de ritmo do business. Acho que uma das coisas que você falou que é muito legal as pessoas perceberem é a evolução do papel de vendas e de marketing mudou completamente. Por isso que eu falo, você gosta de dizer que eu tenho 30 anos de mercado, porque eu falo que fazer marketing há 30 anos atrás, é isso, eu tinha muita clareza, eu ia fazer um anúncio no rádio e eu ia medir com o 0800, né, quantas pessoas ligaram no 0800 no final 01 naquele horário. Na televisão era o 02, eu sabia o impacto do jornal, é isso, né, gente, eu falo que era estático e quase passivo, né? Eu fazia e ficava sentada. Com o advento da
da transformação, mesmo em eventos, tá, gente? Acho que a gente mudou completamente o que é a expectativa de um evento, sem dúvida, relacionamento, coleta de dados de clientes e de prospecção, mas eu acho que vem essa sobreposição, sim, muito marcada entre os times, e que aí começa, eu acho que até, não sei se é tão consciente a história do tô perdendo meu espaço, tô perdendo minha relevância, então, putz, se eu como marketing, às vezes sei falar para o cara de vendas que eu conheço mais do cliente dele, daqui a pouco ele está falando, meu, então para que eu servo? Então, a minha reação como ser humano, né, porque somos bichos, a gente ataca. É isso. Então, quando eu coloco aquela persona da desconstrução, do mediador, do respira no saquinho, eu acho que é para isso, assim, todo mundo junto, a gente vai ter uma força maior no cliente. O segundo é um ritmo, acho que é muito legal, assim, o marketing hoje tem muito dado, mas o dado pelo dado também, a gente nunca, eu não acredito, tá? E aí eu, Luciana, não acredito, que o dado é suficiente para dizer para o cara de vendas, eu tenho razão e você não. E tem coisa que, de novo, a gente está lendo, buscando insight, e é por isso que eu gosto da palavra insight, são sinais. Olha, tô lendo esse sinal. Equipe de vendas, isso faz sentido para você? Tem hora que ele vai falar, putz, meu, posso te falar? Isso está acontecendo, mas eu já vendi isso há 3 meses atrás e você continua vendo um sinal errado. Ponto justo. O que eu não posso é chegar como dona da verdade e falar, mas eu estou vendo dado e você não está vendendo. Aí a guerra acontece. E a gente na Microsoft tem um ritmo de business. Então, são reuniões cadenciadas, porque eu falo, não adianta eu fazer um planejamento, gente, não acredito mais em planejamento, pelo menos em subsidiárias, né? Não estou falando isso numa corporação, na Microsoft Corporation, estou falando aqui, numa subsidiária de vendas. Eu não posso dizer que eu acredito que eu vou fazer um planejamento em maio, junho, que é quando a gente faz, porque o nosso fiscal year vira em julho, que vai se perdurar por 12 meses fluidamente, eu não vou ter que mexer. Não acreditamos mais nisso. A gente faz planejamento do ano, mas a gente revisa por quarter, por trimestre, mas a gente tem reuniões semanais com as equipes entre marketing e vendas. Reuniões de batidão, tá, gente? É quase reunião de batidão de vendas. A gente entra, dependendo do perfil, né, tem as top accounts, as do meio de pirâmide. Vamos lá. Antes de vocês começarem a falar de status de scorecard, de vendas, de deal, eu vou colocar aqui. Eu, marketing, tenho essas ações, com essas campanhas, com essas mensagens, com esses eventos, com esses materiais novos. Isso aqui cumpre função, a gente tem essa régua do ciclo, da pirâmide de ciclo, que a gente fala, do funil. Ó, essas ações, gente, principalmente presta target list, que não engajou, não comprou ainda esse produto, a gente recomenda essa atividade. O cliente que já está comprado, a gente quer aumentar consumo com essa atividade. Isso acontece toda semana. Eu acho saudável, porque se tiver alguma coisa fora do prumo, é ali mesmo que a gente tem que corrigir. Tem coisas que são rápidas, né? Uma das coisas que eu anotei aqui é velocidade. A velocidade do marketing hoje é muito acelerada na área de digital. Em eventos, não é porque eles são programados, né? A gente às vezes demora meses para programar. Mas ajuste de conteúdo, de tom de mensagem, do tipo de audiência que a gente quer, é rápido. Então, é semanal. Então, essa seria, assim, se você falasse assim, Lu, mais um ponto aqui de reflexão, seria isso. Se não existe um ritmo frequente e curto entre as áreas, vai se perder a mão. Não tem como. Não tem como. A gente se distancia. Não é suficiente mais fazer o planejamento do ano. Pelo contrário. Interessante. Lúcia mencionou que vocês não olham tanto o ROI, né? Especialmente o ROI isolado de cada um dos touches que vocês fazem com os clientes, né? Vocês estão olhando para o impacto no negócio, né? Você usou essa expressão, impacto no business, né? Isso quer dizer que vocês têm outras metas no departamento de marketing de vocês? Quais são? Sim, muito legal. Acho que esse é o pulo do gato, né? Que aqui ainda onde a gente tenta trazer a todo momento o impacto do que vira o insight. Para virar sinal o insight, a gente tem 3 pilares, basicamente, que a gente olha como métrica de marketing. E de marketing mesmo, insights de marketing. O primeiro delas é tentar com que
pelo menos uma tática de marketing tenha atingido 100% dos nossos clientes. De novo, né, números abstratos aqui, hipotéticos. Eu tenho 1.000 clientes. Eu preciso chegar ao final do meu ano fiscal garantindo que, de alguma forma, marketing tocou todos os clientes. 100% de cobertura. Tá? Então, se eu atingir o Rodrigo, que está na conta X, uma vez eu já fiz cobertura. Isso daqui é o que a gente chamava antigamente de reach in digital, a gente faz isso hoje para todos os toques. Impactei com evento, com treinamento, com webinar, white paper, isso é reach, cobertura de segmentação. O segundo é a gente aumentar o número de contatos dentro do cliente. Eu sou uma empresa que tenho 400 funcionários, nossa métrica é, puxa, eu começo o ano tendo 3 contatos dentro daquela empresa. Eu preciso trazer isso para o máximo possível de cobertura. E aí, olha que legal, né? Porque quando a gente fala, principalmente de evento de mercado, de feira, conferência, congresso, um dos objetivos é trazer novos contatos. Não é só posicionamento e relacionamento, né? Que é aquela história do escaneamento. Ali é frio, ali realmente você fala assim, eu escaneei o Medeiros e tô achando que tá incrível, não é verdade. Mas lembra, eu vou te botar para dentro de um processo que eu vou ficar te nutrindo com outros tipos de tópico, e sim eu vou tentar despertar interesse seu. Você falou de 6 touches, né, o Rodrigo, agora lembrei, a gente fala que dependendo do produto e do serviço, é de 4 a 7. Então, também depende um pouquinho do estágio da indústria, do comportamento da audiência. Gente, é isso, né? A matriz de B2B é um... Então o primeiro é a cobertura da base, a segunda é penetração nessa tal. Qual que seria o terceiro, né? É a quantidade de interações por contato. Ótimo. É o terceiro ponto. Que é o ponto que você estava falando. Uhum. O Rodrigo não consumiu só a visita no stand da Microsoft. Após isso, ele fez algumas outras interações. E isso, lógico, né? Isso é dado analítico, isso é pesquisa, isso é dado global. Quanto maior a gente sobra essas 3 métricas de marketing, a história da facilidade do time de vendas é comprovada, que a aceleração de deal, o ciclo de vendas fica mais facilitado. Eu achei genial essa perspectiva que você deu, essa construção, essa arquitetura, né, de indicadores, porque pro B2B é perfeito, né? Esse ataque a mercado dessa forma, né? Fez muito sentido, e é uma dificuldade em criar parâmetros de marketing, criar indicadores que façam essa ponte clara com geração de receita, com levantada de mão, né? Difícil, porque geralmente a gente olha os indicadores isolados, né? Número de inbound que surge, número de reuniões feitas, né? Número de... Então é interessante mesmo. E é muito legal, porque essa receita de bolo, né, não receita de vendas, essa receita, ela cobre qualquer tipo de tamanho de empresa. Que essa é outra questão, né? Puxa, você falar de uma equipe que atende grandes corporações, você tem uma equipe técnica, uma equipe de pós-venda, uma equipe de venda super grande dentro dos clientes. Mas e quando você vem para uma empresa de menor porte? O raciocínio é o mesmo. Quanto mais eu tocar esse cliente, mais ele vai consumir. A diferença é que ele vai comprar ou via um parceiro, ou via o site, dependendo do produto que seja, ou via uma equipe de tele. Então, essa história do sinal, dessa receitinha, desse tripé que a gente falou, de cobertura, de abrangência que a gente tem de maior consumo, é realmente para todos os segmentos. E aí, eu fico sempre pensando, né, que acho que esse tem sido um aprendizado para mim. Quando eu falo numa perspectiva Microsoft, eu até deveria ter feito comentários, as pessoas assim, descolei porque, eu trabalho numa startup, eu trabalho numa média empresa e parece que descola a realidade. Eu tive o privilégio de estar com uma pessoa de uma startup num painel um dia e a gente conversando sobre essa história do que é o B2B, né, da dificuldade de fazer marketing B2B. Foi muito legal porque ela falou, Lu,
vocês já estão num processo chamado de Modern Marketing. A gente chama de Account-Based Marketing, que é o conceito de Account-Based Marketing, gente, que já é mais entendido mesmo no mercado. Só que ela falou, você hoje fala de centenas de milhares de clientes. Inclusive aqui eu quero até indicar um episódio que a gente fez sobre IBM, sobre Account-Based Marketing, que ficou espetacular. Então, para quem quiser aprofundar nisso, que é um tema relevantíssimo aí, fica o convite. É o episódio com a Nuvem Shop que a gente fez. Super bacana. Legal. Desculpa, Lu, se te interrompi aqui. Não, Rodrigo, é muito legal, porque às vezes a Lu trouxe já uma evolução do que é o account-based só, porque account-based ele está muito ainda ligado a essa história do marketing puro, sem os dados de vendas embutido também. Isso é comportamento geral, né, gente? A gente pega informação de rede social, de comportamento, porque é um ser humano no final do dia. Então, muito legal. De repente, a recomendação é volta no podcast de ABM e vem para cá, porque aí você vai ver que o ciclo fecha. E só para fechar, foi tão interessante, porque essa pessoa que estava comigo, ela falou, eu hoje trago isso, como é um piloto ainda, para 10 clientes. Eu estou aprendendo, fazendo setup de ferramenta, entendendo como meu time tem que se capacitar para fazer isso acontecer. Então, assim, gente, se você tem um cenário de uma empresa de menor porte, de uma startup e precisa começar, é daqui. Não tenta fazer eu vou fazer para a base inteira, eu vou fazer para todos os segmentos. Escolhe um nicho que você tenha mais sinergia, ou que a equipe de vendas esteja mais ávida também para fazer esse processo. Porque existe uma capacitação desse conceito que eu falei, eu estou falando muito aqui de marketing moderno, mas a venda moderna também é isso, ele fica olhando o LinkedIn do cliente, ele fica entrando num Sales Navigator, ele precisa entender o tipo de interação que o cliente teve dentro de uma apresentação que ele fez e cruzar com o dado de marketing. Então, o perfil do cara de vendas hoje é bom, sempre foi, né? Eu falo, gente, de coração aberto, minha família inteira é de vendas. Meu pai foi vendedor, meu irmão é vendedor, meu primo é vendedor. E eu vejo isso, assim, são pessoas que têm uma habilidade, um sensorial muito aguçado. Só que agora elas estão pautadas ainda mais em informação, de uma outra visão, de analytics de marketing e de percepção. Fala, puta, mas eu estava no evento, deixa eu te dar minha visão como líder de marketing, como eu vi o marqueteiro do outro cliente se posicionando em relação a essa questão de CRM, ABM, etc. Então, eu diria que hoje um CFO, um líder de RH, uma pessoa de jurídico, todos nós cumprimos um papel super importante nessa relação com vendas. A gente fala que tem reuniões do time de RH com o RH do cliente incríveis para falar de modelo híbrido, de ferramenta moderna de trabalho. E Lu, conta um pouco de como que vocês fazem o planejamento de vendas e marketing de vocês, para integrar as áreas, né? Quais técnicas que vocês usam, qual que é o roteiro que é adotado para fazer juntar os times aí, juntar as estratégias, todo mundo caminhar para o mesmo lado, né? Como que é isso na etapa de planejamento, que é o D0, né? Do começo, né? Rodrigo, acho que essa é a pergunta mais distante das realidades de empresas que não têm um porte Microsoft, mas assim, compartilhando. A primeira coisa que se decide é qual é o grande objetivo da empresa. Só que isso é decidido, então vamos lá, né, gente, com toda humildade, isso é decidido lá no alto da torre, como eu falo, lá em Seattle, lá em Redmond, na Microsoft. Mas a gente recebe os playbooks com muita clareza. Então, assim, primeira coisa, desce antes do começo do planejamento no field, nas regiões, um documento dizendo cada área está comprometida na corporação com este posicionamento ou com esse aumento, com isso aqui é o que a gente tem. A empresa inteira, os mais de 200 mil funcionários, precisam ler esse documento antes de qualquer coisa. Porque senão é isso, se eu ler só o de marketing, eu não entendo o que o cara de enterprise, de grandes contas está falando, ou o cara de parceiros, ou o cara de produto. Então, esse é o primeiro grande ponto. Está claro para a companhia inteira qual é o objetivo do próximo ano? E aqui, gente, não estou falando de objetivo numérico, tá? Estou falando, a gente vai
ganhar share de mercado, a gente vai se posicionar alguma determinada coisa, para onde a gente está indo. Realmente, aqui a gente alinha estratégia. Após isso, usam, lá fora eles usam, exatamente. Então, assim, isso é muito, de novo, tá, gente? Isso é lá fora. A hora que a gente recebe isso, regionalmente, os times começam a destrinchar. Puxando um pouquinho, acelerando essa conversa, é quando desce os números. Então, tá bom, o número da América Latina, incluindo o Brasil, de cada área de negócio, que são o que a gente chama dos business groups, aqui no nosso caso, que são as áreas de produto e serviço, eles têm essa meta com este ganho de market share. Este número, que é, né, o diretor de uma área dessa, vai falar, bom, agora Enterprise vai trazer quanto desse número? Mid-market e small business. Então, a gente vai cascateando. Não é simples, tá, gente? É uma matriz monstruosa. E até aqui, eu como marketing, eu tô aqui só escutando nesse momento. A verdade é essa, né? Entendi, a estratégia vai para cá, o posicionamento da companhia é esse, a mensagem que a gente está escutando, que agora, gente, vamos lá, né, a parte de inteligência artificial generativa, então, assim, tem toda uma estratégia que vem, a gente fala, entende o posicionamento, os números estão claros, os diretores e líderes das áreas de negócio e de scorecard estão alinhados, distribuíram para os segmentos, agora a gente, marketing, vem e fala, o que nós precisamos fazer para suportar. Aí entra diferentes camadas, né? Tem algum produto novo, lançamento novo, eu preciso fazer topo de funil. Então a gente tem claramente. Mas aí já vai, uma vez que essa estratégia geral é traduzida para as business units de vocês em números, né? Faturamento tal, margem tal, tal para cada produto, aí desce para os departamentos. Então, vai para o planejamento de marketing, vai para o planejamento de grandes contas, vai para o planejamento de small business, de parceiros e tal. Mas o ponto é, né, será que não deveria ser feito esse planejamento de vendas e marketing nesse momento? Ele não deveria estar todo mundo da mesma mesa, né? Quer dizer, porque aí é assim, bom, o objetivo da empresa é chegar nesses números. Então, como que o marketing, as grandes contas, o canal parceiros, como que porque eu estou afirmando / perguntando aqui, eu não sei exatamente em que ponto que eu estou, mas porque aqui mesmo na Forceus a gente faz muito assim, né? A gente separa, depois dessa etapa de número, cada área vai fazer seu plano para chegar lá. E o marketing faz um plano separadamente de vendas aqui, né? E aqui, ao longo da conversa, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, não, tinha que estar todo mundo na mesma mesa. E aí, que cada um pode contribuir, qual que é o consenso geral de qual que é a melhor estratégia para chegar nesse número, né? Não sei, é mais ou menos assim que vocês fazem por aí, Lu? A gente fala que é todo mundo junto e misturado, né? Não dá para separar, principalmente pela complexidade de volume de produtos e serviços que a gente tem. Então, eu vou tentar explicar de uma forma simples. Os diretores de produto e serviço na Microsoft, eles são líderes de marketing e negócio, tá? Porque eles são meus pares. Eles são como se fossem, eles são go-to-markets, eles são os caras da estratégia, e a partir deles, eles são um grande maestro, eu colocaria assim. Eles colocam, a gente tem o time de parceiros, o time de segmento, que são os caras de vendas, que a gente falou, pequenas, médias ou grandes empresas, e a gente tem a equipe de marketing operations. Lembra lá atrás, eu falei, meu time é um central market, a gente é mecanismos de marketing mesmo, não é um marketing de revenue. Então, é legal porque faz sentido. Esse cara, quando ele traz um número para a mesa, ele traz a história de crescimento, de posicionamento, logicamente, tem uma conversa dura, que é, mas qual segmento vai trazer em qual contas? Com que parceiros nós vamos atuar no mercado, porque esse é o modelo de negócio da Microsoft, todo mundo sabe disso. A Microsoft não vende sozinha, a gente sempre vende através de um parceiro. E o terceiro pilar, que é marketing, é isso, eu fico olhando o seguinte, pô, legal, se eu tenho uma grande conta de varejo, aqui, além de todas as ações de campanha, de digital, de grandes eventos de mercado, de treinamento, eu posso fazer alguma coisa específica, que aí é o account-based puro, né, que a gente fala aqui, dentro daquela conta, como eu
suporta o time de parceiros e de vendas para lá? É uma ação dentro, né, um in-company que a gente fala dentro daquele cliente? Ou é um recorte para todo o mercado de varejo, que eu vou fazer ações específicas? Então, assim, eu falo de tripé, mas sempre tem essa área central de produto e de inteligência na área de serviço, e todos nós juntos numa mesa. A gente chamava de wheels antigamente, que eram as rodas mesmo, são engrenagens, a gente não pode se soltar, senão a gente se desprende, literalmente. Se eu continuar, é super interessante. É sempre complexo, né? Porque eu falo que todo mundo, hoje em dia, lembra que você falou do overlap, da sobreposição das funções, todo mundo acha que pode dar palpite no amiguinho do lado. E pode mesmo, porque é isso, é complementar. Eu estou falando de táticas e de estratégia, de mecanismos de marketing para ir para o cliente, para ir para o mercado, posicionamento. Ao mesmo tempo, o cara de parceiros está dizendo, ok, mas se você não fizer uma capacitação do meu time de vendas dentro do cliente, do parceiro, não adianta, porque você está fazendo uma campanha, gerando demanda, trazendo insight para o time de vendas Microsoft, para o segmento, mas o cara de parceiros não está entendendo para onde a gente vai. É uma matriz deliciosa, por isso que eu falo, eu tenho que adorar trabalhar nessa complexidade, mas se eu tivesse que fazer uma recomendação da Luciana, não dá para fazer planejamento, alinhou o número e sai cada um correndo para um lado. Eu não acredito nisso. E acho que a Microsoft vem num processo de evolução há muitos anos, de se correr cada um para um lado, a gente não vai chegar. A gente tem uma analogia que eu adoro, isso há muitos anos atrás mesmo, eu chutaria que há uns 15 anos atrás, a gente ouviu uma vez um VP, um vice-presidente da Microsoft, o seguinte, a gente é um Titanic, então na hora que for virar, a gente precisa virar todo mundo junto. A gente não pode ser um monte de jet ski, porque se eu jogar todo mundo no meio do oceano, sai cada um correndo para um lado. Eu sempre que vejo a gente batendo cabeça em alguma discussão, eu falo, meu, é isso, nesse momento tem um monte de jet ski, sem saber onde é a linha de largada e qual é o caminho. Então, meu, vamos lá, nós somos uma baita empresa. Você sabe que uma das melhores frases que eu ouvi sobre gestão foi num livro que o autor fala que a principal responsabilidade de um diretor-geral, e aí aqui eu acho que se aplica a qualquer gestor analogamente, né? Mas, sobretudo, a alta gestão, com um papel integrativo, que seja transversal a várias áreas, é a arquitetura de comunicação, né? Eu acho que isso aí tem tudo a ver com integrar vendas e marketing, né? Porque é um trabalho da arquitetura de comunicação, né? Em que momento que o planejamento se junta, que as mesas são a mesma mesa, que todo mundo senta, ou que separa as mesas, porque também tem horas que é preciso separar a mesa, né, para ser produtivo. Então, no final do dia, eu acho que tem o desafio de arquitetura de comunicação nesse mundo onde marketing e vendas está cada vez mais misturado, é um desafio gigantesco, né? E aí eu até invejo as pequenas empresas que têm áreas menores de vendas e marketing, aí fica muito mais fácil fazer, porque quando a gente pensa em grandes corporações, é complexo, né? Você tem áreas enormes de marketing, áreas enormes de grandes contas. Aí você achar o ponto ótimo, o momento ideal de juntar todo mundo e de separar todo mundo é muito complicado, né? Sim. Mas ao passo que a Luciana explicava essa estrutura da Microsoft, um ponto positivo que eu noto certamente isso ajuda os profissionais de cada uma das áreas, independente de quais elas são, a desenvolverem uma visão mais ampla do negócio, né? Do business como um todo, né? Ele não fica isolado tendo que projetar o impacto dele, ele está vendo o impacto acontecendo ali, né? Esse mecanismo de engrenagens, né? Ele consegue entender, né, qual é o meu trabalho, o que ele impacta no trabalho de outra área e vice-versa, né? Acho que isso facilita certamente um ponto mais positivo essa integração. Você sabe que é muito legal o que você trouxe, e, gente, eu vou anotando, porque senão isso me dá apagão, ver um monte de insight, assim, na hora que vocês estão falando, a história de quando a gente tem essa oportunidade de estar todo mundo junto, e, de novo, todo mundo, toda hora não dá certo, porque senão a gente não sai do lugar, né, que acho que é o que o Rodrigo trouxe, mas você escutar a dor do outro, você fala muito de empatia hoje em dia, mas acho que não é nem sobre você falar assim, puta, é verdade, eu tô cobrando do cara determinada coisa, falando que ele não tá gerando demanda para evento, não tá convidando, pô, eu fiz um baita negócio que eles pediram. Às vezes você escuta dentro de uma reunião a perspectiva, e é isso, assim, não li um e-mail, não vi um chat,
eu escutei da pessoa, aquilo às vezes traz um despertar para a gente muito. Eu falo que às vezes a gente tem reuniões e fala assim, meu Deus, por que eu não ouvi isso, não escutei isso antes? Então, acho que essa é uma questão dessa história do trabalhar em todos os pilares juntos, que a gente chamava de rodas mesmo, que eu falei da engrenagem, era muito interessante, porque você ouve a dor do outro, tem hora que você vai falar, puta, eu sinto muito, o máximo que eu posso te fazer é dar um abraço, um chocolate, mas deixa eu te falar, ladeira abaixo, temos que empurrar e temos que fazer acontecer. Tem hora que mas é consciente, não é um negócio, o cara tá com preguiça ou qualquer outra coisa. E sobre essa história, a gente tinha, de novo, né, nos processos de evolução de modelo de planejamento, tinha um modelo que é uma sigla que chamava SAW, que era Strategic Alignment Workshops, gente, que eram workshops de alinhamentos estratégicos. E o modelo pode ser interessante para compartilhar aqui, isso já evoluiu, não existe mais, mas era assim, esse líder de produto, ele ficava fixo, isso às vezes a gente fazia uma semana inteira, tá? A gente falava, essa pessoa vai ficar fixa, e as áreas de suporte, que era vendas, desculpa, suporte não pejorativo, tá? Mas vendas, parceiros e marketing, a gente rodava nessas salas. Então, é como se quase, era um workshop mesmo. Eu, marketing, vou lá e vou escutar a unidade de negócio X falando a dor. Eu vou ouvir o outro, e aí a gente chegava no final e se juntava. Então, tinha etapa 1, 2 e 3. A primeira era investigativa, a segunda vamos trazer visões isoladas, e a terceira era todo mundo junto agora e você faz o refinamento. Pô, posso falar? Eram reuniões riquíssimas, porque senão eu vou continuar sendo só especialista em mago só, né? Mas assim, óbvio, 80% do meu tempo eu tenho que ser a pessoa brilhante do marketing, a pessoa que sabe falar de mecanismos de marketing. Mas eu tenho que saber minimamente de posicionamento, de precificação, de dificuldade da equipe de vendas, do que o parceiro está precisando. Senão eu descolo, senão eu falo, eu viro uma agência no meu caso, se eu participar da dor do negócio, eu viro uma agência. E as agências hoje estão dentro. E arquitetura de comunicação, eu acho que esse é o maior desafio do ser humano hoje, tá? A gente está exposto a tanta coisa que a gente tem dificuldade de retenção, as leituras estão dinâmicas. Eu falo que a gente veio com as plataformas de colaboração, que no nosso caso é o Teams, onde a gente poderia, só que tem um e-mail também, de repente a gente, assim, viu o que é prioridade. E aí a arquitetura de comunicação entre marketing e vendas é um processo que a gente vem evoluindo. De novo, há 5 anos atrás eu era pessoa de enterprise marketing, de sales enablement, a gente fazia focus room mesmo com o time de vendas. Falava, querido, como que você gostaria de receber? Porque a gente tem 6 unidades de negócio com múltiplas atividades de marketing. Para você, como isso chega? Então, tinha um que falava assim, eu preciso escutar isso via uma reunião. O outro falava, me manda por chat. O outro falava, eu quero um e-mail. Seres humanos diferentes. Lembra que a gente falou? Eu consumo de um jeito, vocês de outro, assim por diante. No final, a cada 6 meses a gente volta para a mesa e fala, tá efetivo? O que a gente pode melhorar? Então, é essa troca. Porque eu não acho informação. O que você gostaria que a gente fizesse diferente? Mesmo se precisar desconstruir, a gente desconstrói. Porque senão a gente só está produzindo um monte de material e perdendo tempo. Eu admiro pessoas assim, porque o Lewis vai dar risada aqui, mas eu tenho o vício do one fits all na minha vida corporativa. Eu sempre tento achar um caminho que sirva para resolver, né? Uma comunicação que funcione para todos os gestores, né? Enfim. Vou mandar o Rodrigo para fazer o estágio aí com vocês, eu tô precisando. Porque, manda aqui. Não, porque às vezes me falta até... eu acho que é o trabalho do gestor fazer isso, né? Um bom gestor, você entender como que a pessoa entende melhor o que você está falando e quer receber aquele input e atuar na medida do possível da forma que funciona mais. Do meu lado, eu confesso que eu tenho uma dificuldade em até ter paciência para customizar a minha estratégia de execução ali na ponta, né? Então eu vou... geralmente é do meu jeito o desdobramento. Rodrigo, certamente traz uma complexidade maior na execução, tá? Mas a pauta aqui é a integração. Quando você busca ser um pouco mais customizado, você facilita muito mais, você proporciona maior essa integração, sem dúvida.
E assim, Rodrigo, você tem toda a razão. Demanda muita. Acho que a palavra é paciência mesmo, porque você imagina, eu falo, é muito mais fácil eu pegar um e-mail, um chat, e falar, pessoal, tá aqui, se virem, né? Que seria um pouco isso, do que eu falar, não, mas espera um pouquinho. A equipe mais técnica demanda ler este conteúdo desta forma. O pessoal de vendas de grandes empresas, eles precisam dessa granularidade. A pequena empresa, se eu mandar na granularidade do enterprise, do topo do segmento, gente, ele não tem nem tempo de comunicar centenas de milhares de clientes. Então, a hora que a gente percebe isso, mas tem um limite também, porque senão a história da hiperpersonalização, que se tem falado muito em marketing ainda, fica tão granular que a gente perde a visão do todo. Então, eu acho que hoje, como líder e como pessoas de comunicação, que somos todos, a maior dificuldade é entender esse caminho do meio. Não é one size fits all, que é o que você falou, tem hora que tem que ter também, porque é velocidade. Olha, gente, nesse momento, na velocidade que a gente está, vou pedir desculpa, se virem, porque tem um dia para lançar um negócio que não dá tempo de adequar para 10 tipos de perfis diferentes. Tem outros cenários que as pessoas pedem tão granular, que eu brinco aqui dentro e falei, gente, se eu olhar a quantidade de produtos e serviços da Microsoft, pelo tipo de audiência, pelo tipo de empresa, tamanho de empresa e pelo tipo de indústria, eu deveria ter centenas de milhares de pessoas de marketing, e a gente não escala dessa forma. E aí você tem que trazer as pessoas para esse meio. O meio do caminho não é nem uma coisa e nem outra. Mas eu acho que o Lewis trouxe o ponto-chave, né? Em termos de integração de vendas e marketing, essa adequação da comunicação é um ponto central para o processo funcionar. É que, no meu caso, eu estou usando exemplo aqui, minha atuação com o RH, né? Que o RH reporta para mim, e sempre que eu vou ajudar o RH na estratégia de execução das ações do ano, ou acompanhar, né? Eu criei um tempo atrás a estratégia do tríplice canal de comunicação. Então, todas as ações da RH a gente comunica por e-mail, por WhatsApp, né? E na reunião geral que a gente tem uma vez por mês, né? Com toda a empresa. Então, eu tentei meio que empacotar uma fórmula que, de alguma maneira, chegue em todo mundo, mas mais padronizada, né? Então, tem 3 canais. E-mail, sempre, o RH comunica sempre nos 3, né? E-mail, WhatsApp geral e na reunião geral. Mas enfim, nesse caso da integração eu concordo completamente, porque você não pode dar o luxo de ter perda de fluxo de informação ou perda de alinhamento por preguiça de não customizar a execução do canal ali de comunicação, né? Não customizar o canal, né? Sim. Rodrigo, só para satisfazer uma curiosidade aqui de novo. Luciano, para conectar um ponto lá do início, fica sobre a responsabilidade desse Sales Enablement fazer esse trabalho de comunicação também? Tá na pauta dele? Ele é o cara, então assim, tudo que eu falo, é um cara muito analítico, mas um cara com uma capacidade de comunicação ímpar, assim, porque é isso, é o cara que fala na hora que eu vou montar. E é muito legal você perguntar isso, porque vem muito na história da diversidade, né? Eu, com a história da dislexia, eu montar textos fluidos, e aqui o meu, né, como eu sou na minha dislexia, é muito difícil, porque eu falo que assim, você mandar eu tomar nota de uma reunião, eu falo que nem eu vou entender o que eu anotei depois. Essa função, ela tem uma capacidade de comunicar estruturadamente, que é quase que aí sim one size fits all. Assim, eu tenho que ter com muita clareza a data daquela execução, o tipo de audiência, qual que é o output que se espera, meio que padrão, porque a história de qualquer um bate o olho e sabe, putz, isso é para mim ou não é. Então, sim, é uma pessoa, eu falo que é achado no mercado, né? Tipo, você pensa, porque a pessoa que é analítica, normalmente, ela não é tão sensível à comunicação. É um perfil. Mas, assim, é uma função, que é a história do tradutor. É quem a todo momento está lá, falou, apresentei de tal forma na call semanal, no ritmo semanal, putz, senti que não teve muita gente interagindo. A gente solta a pergunta. Esse formato não tá bom, o que a gente pode fazer para melhorar para a próxima semana? Putz, a gente está sentindo falta de olhar um pouquinho mais dado. Legal. Então, vamos na próxima semana trazer dado. A reunião está curta ou está longa? Putz, 1 hora é muito tempo. A gente pode fazer em 20? Fizemos em 20, ficou curto, aumentamos para 30.
Então, ele é o cara da sensibilidade, essa a função. É uma função bem sui generis mesmo. Sim, total. Se aparecer uma vaga dessa pra fazer um dia, Rodrigo, vamos cobrar caro. Eu até ia falar pra Lu o seguinte, ela tá conversando aqui com o Headhunter, não dá pra fazer muita propaganda do teu liderado aqui, porque... Como que é o nome dele mesmo? Ele, na verdade, não tem. Essa função tem aberta. Ele é uma IA, Pedro. Mas, Lu, acho que o Lewis conseguiu fazer um arco perfeito aqui, né, conectando toda essa conversa lá com essa estrutura, arquitetura de organograma de vocês. Adorei o papo, acho que é um tema que não tem fim, esse assunto não tem fim. Sem dúvida. Eu acho que ele está ganhando corpo ainda, então ele vai ficar anos e anos ainda na topo da agenda de vendas e marketing, porque o desafio está grande em integrar as duas áreas, né? Essa é a realidade. É um desafio e tanto fazer essa integração e uma questão de sobrevivência, né? Virando uma questão de sobrevivência. Porque otimizar a verba de marketing, gerar um retorno sobre investimento tangível, que gere valor para o negócio, são temas que nesse mundo, né, que a gente vive, de downsizings, de mudanças geopolíticas, é isso, né? É o X da questão, né? Esse é um processo de seleção natural dentro do mundo corporativo. Então esse assunto não vai parar, então eu queria te deixar o convite em aberto para você voltar aqui e a gente manter esse tema tão importante sendo conversado aqui, sendo aprofundado. Lu, mas por hora queria te agradecer demais, adorei o papo, viu? Verdade. Obrigada pela oportunidade, assim, me veio aqui um insight para falar para as pessoas, né, a gente tem vivido tantas mudanças que a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo e a gente tem se frustrado muito, né, como ser humano de uma forma geral. Então, acho que fica aqui, a gente traz um monte de conversa, eu trago minha visão, acho que vocês contribuíram com a experiência de vocês, o que vocês vivem no dia a dia, mas de repente, a reflexão que as pessoas falam assim, o que eu posso amanhã fazer, uma atitude, uma mudança, um processo, seja lá o mediador, né, do respira no saquinho, seja falar, vamos parar de brigar, porque no final do dia é isso, todo mundo aqui quer trabalhar, todo mundo quer gerar negócio, todo mundo quer ter uma vida saudável, então acho que é isso, assim, fica essa questão do, atacar o outro, nós não vamos chegar em lugar nenhum, gente. Eu sempre falo, eu amo de cara de vendas, continua vendendo, conta comigo que eu quero gastar cada vez mais dinheiro, mais time. Eu acho que esse é o pensamento, assim, um pouco de, vamos desarmar a bomba, porque tem muita bomba já por aí, bomba no sentido de botar fogo, né, que eu brinquei, não precisamos disso, acho que esse é o primeiro caminho para essa evolução, principalmente de marketing com vendas. É verdade, total. Lu, muito obrigado mais uma vez. Bom, chegamos ao final desse episódio do Raise the Bar. Se você gostou do episódio, com certeza gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal da The For Sales Company, que é onde o programa é compartilhado toda terça-feira, juntamente com mais de 10 plataformas de podcast. Para que, com isso, eu continue acompanhando, né, as principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do mercado. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço para você, Lu, para você, Lewis, para todas e todos, e até lá.